Nada é impossível pra ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível, Deus. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti, Deus. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. És tudo neste lugar, Senhor. Na minha vida, na minha casa, na minha família, ó Pai. Eu creio que tu és a vida neste lugar, Senhor. Não há nos céus ou na terra um Deus como tu. Como eu preciso, Jesus. Ah, como eu preciso. Senhor Jesus, eu creio que eu creio que não há outro igual a ti, Deus. Jesus, como eu preciso de ti, Deus. Não há outro igual a ti, meu Senhor Jesus. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual, não há outro igual a ti. Não há Deus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti. Você pode cantar: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Somente se for sincero do seu coração. Jesus, eu preciso de ti. Para terminar. Jesus, eu preciso de ti. Nove 13. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és alfombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço,
me une ao céu. És o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantura do meu dia a dia, o segredo total do universo. Eis o berço que embala o que nasce, eis a face da alma remida, és degrau para a eterna subida, eis a vida, meu Deus, eis a vida. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce barulho das águas do deserto, és recanto de paz. Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. Eis o berço que embala o pequenino que nasce, eis a face da alma remida, és degrau para a eterna subida, eis a vida, meu Deus, eis a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho, não é barulho não, hein? Marulho das águas. E no deserto, ó Deus, és oásis, descanso de paz. Aleluia! Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho, és o brilho, és o brilho, no olhar, no olhar, no olhar, no olhar de Jesus. Vem aí mais um programa da Rádio Web Farol, um programa da Igreja Assembleia de Deus de Laguna, presidente pastor Levi Silveira, coordenação auxiliar Josué Reinol. Toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, programa Café com a Bíblia. Apresentação pastor Reginaldo. Para todos os ouvintes da Web Rádio Farol,
Aqui, Pastor Reginaldo, começando o programa Café com a Bíblia nesta manhã de quinta-feira, ensolarada aqui na cidade de Laguna, Santa Catarina, Brasil. Começando mais um programa aqui na nossa web Rádio Farol para glorificar o nome do Senhor Jesus e proclamar o seu santo evangelho, as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Vamos começar, como sempre fazemos, com uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por mais esse dia que tem nos concedido, Pai, essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para começarmos esta programação aqui na Web Rádio Farol. Abençoa, Senhor, cada ouvinte, cada família aqui representada, Senhor da glória, que Tu possas, Senhor, estender Tuas mãos de poder, Senhor, sobre cada um, Senhor, abençoando este dia, guardando, sustentando, dando livramento, Senhor, a cada um, Senhor, dos Teus servos e servas, Senhor, e a cada ouvinte, Senhor, dessa programação. Alcança, Senhor, com as Tuas bênçãos, ó Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor. Pai, fica conosco no decorrer desta programação, nos dando graça, sabedoria, Senhor, uma palavra, Senhor, para, ó Senhor, nosso sustento, nossa edificação espiritual, Senhor, também que os louvores, Senhor, possam, ó Senhor, verdadeiramente, o Senhor nos levar, nos aproximar mais de Ti, Senhor. Fica conosco, nós oramos e Te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, vamos ouvir nosso primeiro louvor, né? O Antônio ali está preparando o primeiro louvor, Liberta-me de Mim, com a adoradora Luma Eupídio. E logo estaremos retornando aqui para o prosseguimento do programa. Sem Tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem Tua graça, o que seria
Web Rádio Farol, todo mundo ouve, todo mundo adora. Graças a Deus, ouvimos aí este belo louvor, Liberta-me de mim. Muito interessante esse louvor, porque a letra dele, né, trabalha ali o capítulo 7 de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, e ele a letra é bem bíblica, né, bem de acordo com a Bíblia. E é interessante porque os louvores, né, muitos louvores hoje, infelizmente, as suas letras algumas vezes não têm respaldo bíblico, né, não estão baseadas com exatidão no que a Bíblia ensina, né, e isso aí acaba prejudicando os adoradores, né, as pessoas da igreja que louvam a Deus, porque se a letra não está de conformidade com o ensinamento bíblico do Novo Testamento, principalmente, acaba passando uma mensagem errônea. Então temos que sempre atentar para isso, né? A letra é importante para saber o que a gente está cantando, né? O que a gente está falando para Deus, né? Muito bem, nós queremos aqui passar então para a nossa breve reflexão bíblica. Quero ler aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, um versículo muito conhecido que me veio à mente nesta manhã: e não vos conformeis com este século. Aqui na versão que eu leio é a versão Almeida Revista e Atualizada, mas eu estou com a outra versão aqui, a mais clássica, né? Que é a Almeida Revista e Corrigida. Eu vou ler também. Está dizendo assim, na atualizada: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na corrigida está: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então houve aqui uma alteração entre uma versão e outra. A corrigida traz este mundo, a atualizada traz este século. A corrigida coloca renovação do vosso entendimento e a atualizada, renovação da vossa mente. Ou seja, é a mesma coisa, né? Significando sempre a mesma coisa. Mas eu estava meditando nesta palavra hoje de manhã, né, antes de vir aqui para a rádio, e eu estava pensando, estava vendo que você vê como é que o texto bíblico ele é interessante, e a gente tem que observar sempre isso, né? A sequência das palavras ou das frases, como elas estão interligadas, né? Você não pode separá-las. No caso, você não pode, quando tem uma vírgula, quando é separada por vírgula, você não pode pegar aquele pedacinho sem levar em consideração o que vem depois, né? Depois da vírgula. E se for vírgula antes também tem que levar em consideração, porque senão você acaba fazendo uma interpretação errada. E assim como nessa passagem aqui que nós lemos, em outras passagens bíblicas, você vai ver que uma coisa leva a outra. Ou seja, sem a primeira coisa, a segunda coisa não pode acontecer. É isso que eu quero dizer, entendeu? Sem a primeira sentença, se não cumprir a primeira sentença, sem aquela causa, não vai ter o efeito da segunda frase, ou da segunda sentença.
Então aqui o texto diz: e não vos conformeis com este mundo. Essa é a primeira sentença aqui do versículo 2, de capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. E não vos conformeis com este mundo. Primeira coisa que a gente tem que observar é o que significa essa palavra conformar. Aqui o dicionário diz: dar ou tomar forma, configurar-se, estar em conformidade ou de acordo com, identificar-se. Olha só, identificar-se. Vamos usar aqui do dicionário, hein? Essa definição aqui do dicionário, identificar-se. Aí eu lanço uma pergunta para que os nossos ouvintes, já temos alguns ouvintes ali, e os outros que vão ouvir posteriormente. Você como cristão se identifica com este mundo? Você se identifica com a forma de pensar deste mundo? Com a forma de agir deste mundo? Você se identifica com a maneira muitas vezes injusta que as pessoas são tratadas neste mundo? Você se identifica com isso? Com a moralidade que graça, né, que está sendo aceita ou propagada neste mundo? Você se identifica com isso? Quando você, sei lá, vê um filme, vê uma série, lê um livro que não seja cristão, né? Ou vê um telejornal ou na própria internet, você acessa algum vídeo, alguma coisa. Todos aqueles valores que são ali passados, são ensinados, você se identifica com aquilo ali? Na maioria das vezes? Claro, não estou falando de pregação, estou falando de louvor, não estou falando disso, estou falando, né, das coisas aqui da terra, daqui deste mundo, né, deste século, como diz aqui o texto bíblico. Porque se você se identifica, e eu quero aqui abrir um parênteses para explicar o seguinte: tem a identificação ativa, quando você é militante, e tem a identificação passiva, né? Quando você pode até não defender aquele padrão de pensamento, aquele padrão de atuação, mas você também não faz nada para combater aquilo, né? Ou seja, existe um padrão de mentira, vamos usar só um aspecto. Existe um padrão de mentira, de hipocrisia que graça na sociedade. Se eu não levanto a minha voz para combater aquilo, como cristão que sou e defensor da verdade de Deus, obviamente que eu estou o quê? Me conformando com aquilo. Estou aceitando passivamente aquilo ali. Então, quando a gente, como cristãos, nos levantamos e pregamos contra o pecado, né, em toda a abrangência do que significa essa palavra pecado, né, não só no sentido restrito da igreja, mas no sentido completo da palavra, né, no geral. Quando eu me insurjo contra esses padrões da sociedade odierna, mundana, e anti-Deus e anticristã, eu estou defendendo a verdade e contra a mentira. E em contrapartida, eu não estou me identificando com esse sistema mundano, esse padrão mundano que impera aí na sociedade, tá certo? Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui é que nós não devemos nos conformar. Mas assim, é mais do que uma atitude passiva, irmão. Não podemos cruzar os braços. Não podemos cruzar os braços e ficar
Se o justo se calar, a injustiça vai prevalecer sempre. É claro que não quer dizer que se o justo falar também a injustiça vai deixar de existir, porque esse mundo jaz no maligno. O Deus deste século é Satanás. Então isso aí não tem como a gente mudar por enquanto, né? Isso aí vai ser mudado posteriormente. Mas o cristão, ele não pode de forma alguma, seja de forma ativa ou passiva, ele não pode se conformar, ele não pode tomar a forma que este mundo impõe. Nós não podemos aceitar. Então, se você está lá no seu trabalho, no seu local de estudos, né, seja escola, faculdade, seja o cristão, e aí alguém vem e conta uma mentira para você, ou então assim, vamos fazer isso com tal pessoa para prejudicar tal pessoa, e você como cristão, você aceita isso passivamente? Só estou dando alguns exemplos. Você não pode, né? Você, nesse aspecto, você tem que ser radicalmente defensor da verdade, da justiça, da retidão, da equidade, né? De fazer o bem, não fazer o mal. Então, não conta comigo. Não conta comigo, nem me fala nada, porque se me falar e eu for confrontado, eu vou contar a verdade, não vou mentir. Então, vai perder amigos, vai perder grupinhos, vai perder. O cristão aqui na terra, se ele quiser viver realmente à luz dos ensinamentos de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, da palavra de Deus, ele vai perder. Ele tem que perder a sua própria vida, na verdade. Ele tem que negar a si mesmo, o que ele acha, o que ele pensa, para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor Jesus. Então, como muitos aí hoje propagam, né, o evangelho não é só ganhar, não. Ganhar sim, ganhar coisas que são realmente importantes para a eternidade. Isso sim, nós somos mais do que vencedores, né, em Cristo Jesus. Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Espiritualmente, sim, né? Para a eternidade, sim. Mas aqui na terra, muitas coisas você vai ter que abrir mão, né? As pessoas, se você for um cristão de verdade na sociedade, muitos não vão gostar de você. Se conforma, e aí sim, nisso você tem que se conformar. Porque se você é luz, você está no meio das trevas, as trevas vão te rejeitar. Elas vão te rejeitar. E é bom que seja assim. Isso é um testemunho de que você está no caminho certo, como cristão, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, que ele foi rejeitado. Se o nosso mestre foi rejeitado, quem somos nós para sermos aceitos pela sociedade? Então hoje, muito cristão, para ser aceito, ele tolera algumas coisas desse sistema do mundo, ou seja, ele se identifica com algumas coisas deste mundo, né? Ele se conforma com algumas coisas deste mundo, no fundo, ele quer ser aceito pelo seu grupo, pela social, pelas pessoas, sei lá, pelos familiares. Ele não quer ser rejeitado, ele não quer ser colocado de lado por ser cristão, tá? Não estou falando por ser ignorante, por ser deselegante, por ser grosso, não. Estou falando apenas pelo fato de ser cristão, de ficar falando de Jesus para as pessoas toda hora, e as pessoas falam, sai daqui, ô chato, sai daqui, ô fanático, sai daqui, ô... sei lá, outros nomes, outros impropérios. Mas dê graças a Deus, porque você está sendo cristão, você está pregando o evangelho, você está dando bom testemunho, e mesmo assim as pessoas estão te rejeitando. Amém, glória a Deus, você está no caminho certo. Agora muitos, porque não querem ser rejeitados, eles querem ser aceitos, aí eles vão tolerando algumas coisas, vão abrindo brecha para
aí vão se conformando, vão tomando a forma, né? A maneira de falar, a maneira de pensar, a maneira de se vestir, a maneira de agir. As pessoas vão se conformando. Por que não, pastor? Porque não, isso aí não tem nada a ver, pastor. Isso aí então, a gente pode se identificar um pouquinho aqui com as coisas aqui, né? Não vai fazer mal, não. Não vai nos prejudicar espiritualmente, não. E aí, então, por conta disso, por conta dessa tolerância com esse sistema mundano, o que nós encontramos hoje? Uma igreja, né? Uma igreja, generalizando, né? Claro, não estou citando especificamente nenhum. Uma igreja que está para e passo, ou seja, passo a passo, se conformando com este mundo, se mundanizando. Essa que é a verdade, né? Se você for, vamos falar da igreja brasileira, porque não podemos falar da igreja da África, porque eu não moro na África, nem não moro na Europa, nem nos Estados Unidos. Na Europa, então, a igreja algumas já até viraram boates, outras viraram cemitério, outras viraram um monte de coisa. Então é prédio abandonado. Alguns países lá da Europa eles dizem que são pós-cristãos, ou seja, já passaram pelo cristianismo, já são pós-cristãos. A tu ver. Isso porque lá atrás a igreja se conformou com este mundo. A igreja, que eu falo, as pessoas se conformaram, foram aceitando os padrões do mundo, foram aceitando. E aí, hoje um padrão muito claro que eu vejo aqui, só para a gente já passar aqui para o próximo ponto, um padrão muito claro que eu vejo, irmão Antônio, é que, por exemplo, as redes sociais. As redes sociais é um campo minado de onde se propaga a hipocrisia, a mentira e a enganação. Basta você observar. As pessoas são na rede social que elas não são na vida real. Essa que é a verdade. A pessoa na vida real é deprimida e na coisa lá fica sorrindo, né? Passa lá um negócio no rosto para poder parecer que não está sofrendo, que não tem tristeza nenhuma, mas está lá, posta sorrindo, posta não sei o que, e posta também muitos versículos bíblicos e texto que a pessoa não segue, não obedece, mas aí para ganhar lá os likes, para ficar famoso, para poder ampliar a sua audiência do mundo, né? Porque isso aí você vê que olha o padrão que está se criando com essas redes sociais. As pessoas não estão sendo o que elas são de verdade, na maioria das vezes, né? E isso acaba é uma força tremenda de atração, né, para todos nós. O cristão hoje tem que vigiar muito, né? Como sempre, né? Tem que sempre vigiar, porque o sistema do mundo é como se fosse ali uma grande imã, nos atraindo também, até o cristão, atraindo para os padrões. E aí tem padrão que ele é tão claramente anticristão que é mais fácil de você identificar e rejeitar. Agora tem aqueles padrões mundanos e que eles são subreptícios, ou seja, são subliminares. Eles estão ali meio que velados, escondidos. E o cristão incauto, que não lê Bíblia, que não conhece Bíblia direito, ele acaba, né, ele não tem a mente formatada pela palavra de Deus, ele acaba caindo. Porque Satanás, que é o enganador, ele trabalha de tal maneira com seus asseclas, com seus instrumentos, para fazer a coisa ali meio camuflada. E muito cristão incauto, neófito, ingênuo, acaba caindo e achando que não tem nada a ver, que isso está prejudicando. Irmão, a igreja evangélica brasileira, de uma maneira geral, né, ela realmente
está se conformando com este século, né? Está caminhando nessa direção, né? E se for seguir a mesma caminhada, tomara que isso não aconteça, né? Que a gente se arrependa e se humilhe, peça perdão a Deus e volte ao primeiro amor. Mas se acontecer o mesmo processo que aconteceu na Europa com a igreja cristã e posteriormente, né, e a gente está vendo o mesmo processo acontecendo na igreja americana, lá dos Estados Unidos, mesmo processo. Em alguns lugares lá já não pode mais fazer culto ao ar livre, você não pode mais pregar na rua o evangelho. Só ter uma ideia. Então, se aqui no Brasil a coisa estiver caminhando, irmão, nessa direção, aqui no Brasil, nos anos seguintes, se nada acontecer, se não houver um avivamento no Brasil, a igreja vai caminhando nessa direção. Eu estou se conformando. Hoje tem mais, veja bem, olha só uma maneira de se conformar com este mundo. Hoje tem cristão que acredita mais na capacidade de homens serem eleitos para a política, para ajudar a igreja, do que dobrar os joelhos e buscar o poder de Deus para Deus abalar essa nação. Essa que é a verdade. Tem gente mais confiando, não, vamos eleger o máximo de representantes e tal, vamos colocar fulano, beltrano, cicrano e tal, porque o outro lado tá vindo com tudo contra a igreja. Ué, se o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não pode nos defender, quem é o fulano, beltrano, cicrano que vai poder? Se ele quiser que a gente passe por alguma coisa, a gente vai passar. Vai ter que dobrar o joelho e buscar Deus. Tudo bem, temos a obrigação como cidadão de votar e eleger, escolher, bem escolhido, né? Isso aí é fato, isso aí eu concordo. Mas não pode passar disso, não podemos pôr a nossa confiança no homem. Em qualquer homem, qualquer um. Temos que confiar em Deus. Vai ter mais coisa para falar sobre isso, mas vamos passar aqui para o segundo ponto para a gente poder fechar o raciocínio. E não vos conformeis com este século. Então, a primeira coisa que tem que fazer é não se conformar, não se identificar. É a primeira coisa. Sem isso, essa é a causa. Sem isso aqui, irmãos, a segunda parte você não tem como praticar. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Mas transformai-vos. Veja só o verbo transformai-vos. Transformai-vos. Olha como é que o verbo está colocado. Somos nós que temos que nos transformar. A transformação não vem como uma bola de fogo do céu e cai na nossa cabeça. E acontece. Da noite para o dia você... Não, irmãos. Transformai-vos. É um processo. É você que tem que... Claro, os recursos são dados por Deus. São dados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Os recursos não são humanos. Mas a disposição de querer, da vontade, é você que tem que ter. É o cristão que tem que decidir. Eu quero ser transformado. Porque o texto está dizendo, mas transformai-vos. Transformai-vos. Se ele tivesse escrito, mas sede transformados, na passiva, aí era outra coisa. Agora ele estava dizendo, transformai-vos. Toma a atitude, né? Toma a ação de ser transformado, usando os recursos que Deus dispõe, a palavra de Deus, a oração, o jejum, as reuniões públicas, a ajuda mútua entre os irmãos e os cristãos, certo? Então, primeira coisa, não vos conformeis. Então, não vos conformeis. Você tem que tomar essa decisão. Toma a decisão, irmão. Você tem que acordar todo dia e falar, Senhor,
neste dia eu não quero me conformar com este mundo, com os padrões deste mundo. Me dá discernimento espiritual, sabedoria para eu saber, né, identificar quando é um padrão mundano que é antibíblico, que não glorifica teu nome, não te agrada. Me ajuda a discernir e rejeitar. E não só isso, mas me ajuda a apresentar o lado bíblico, né? A maneira como biblicamente, né? Como tu nos ensinaste a fazer. É difícil? É difícil, mas temos que sempre agir assim. E, irmãos, disciplina espiritual. As disciplinas espirituais. Oração, palavra. Tem que ter isso. Se não tiver, dia após dia, nós vamos acabar caindo nesse laço do diabo e vamos acabar nos identificando, nos conformando com este século. É terrível, irmãos. O poder de atração deste século, deste mundo, é uma coisa tremenda. A mulher de Ló, ela não conseguia. Estava tão forte o negócio do coração dela, dentro dela, que ela, vou dar uma última olhadinha. E foi transformada lá numa estátua de sal. Então, veja bem. É muito forte. Então, você tem que ter um outro poder para contrabalançar esse poder de atração do mundo. E o único poder que pode contrabalançar e fazer você vencer esse poder de atração do mundo é o poder de Deus. É o poder do Espírito Santo de Deus operando em nós. Esse é o único capaz de nos afastar desse sistema mundano. Então, mas não vos conformeis, é a primeira coisa. Depois, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, primeiro não se conformar, depois transformar a mente pela renovação. Primeiro não se conforma, depois transforma a mente, né? Muda a mente, a mentalidade. Hoje eles falam mindset, né? Que é a palavra em inglês que significa mentalidade. Transformar a sua mentalidade. Primeiro não se conforma, depois transforma a sua mentalidade. E como é que você vai fazer isso? Através da palavra de Deus. Só depois disso é que você vai ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se você se conformar com este mundo e não transformar a sua mente pela palavra de Deus, você não vai identificar a vontade de Deus para a tua vida. Essa que é a verdade. Ou mesmo que você identifique aqui e ali, você não vai ter força para praticar, para colocar em prática. Então, tu vê como é que uma coisa leva a outra. Aqui são 3 sentenças que estão interligadas, uma conduzindo a outra, né? Primeiro, não se conforma com este mundo ou com este século. Depois, se transforma pela renovação da vossa mente. Isso vai acontecer na medida que você vai meditando dia após dia na palavra de Deus. E depois você vai experimentar. Olha só a palavra. Vê como é que as palavras elas são importantes. Elas têm uma carga de significado que você... eu trabalho com as palavras, eu já aprendi isso há algum tempo, né? Elas têm uma carga de significado que você não pode desconsiderar. Por exemplo, experimenteis, não é para você saber a vontade de Deus, para você, entendeu? É para você experimentar. Você saber mentalmente é uma coisa, você experimentar é outra totalmente diferente. Então, a Bíblia fala que é para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que hoje tem tanta gente aí que está tanto cristão, né? Ou cristã, que está numa caminhada, o Anthony.
se você é conhecedor da palavra, você conhece um pouco da vida daquela pessoa, ela está numa caminhada diametralmente contrária ao ensinamento da Escritura. Mas ela não percebe isso. Por quê? Porque ela não está seguindo aqui os passos. Você vê que a pessoa está se conformando com este mundo, de certa forma. Ela não é uma pessoa que mergulha nas Escrituras para poder ter a sua mente renovada e transformada. E por isso ela não consegue experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dela. E às vezes Deus fala por misericórdia, Deus usa algum servo dele ou serva dele para falar com aquela pessoa, seja através da pregação, do louvor, dos dons espirituais. Mas é aquela coisa, né? Parece que é sabe aquela roupa que a água bate e passa, né? E não penetra? É refratário, né? A pessoa ali na hora ali até chora, até se emociona, mas não passa disso. Porque as implicações são bem sérias, irmão. As implicações de você seguir todos esses passos aqui, né? Você pode contar, de certa forma você vai ser rejeitado, porque o mundo vai te rejeitar. Essa sociedade odierna que virou as costas para Deus de uma maneira geral, eles vão te rejeitar. Isso aí a gente está até vendo aí hoje no debate público, né? Se bem que é de uma forma estranha, mas porque às vezes o que eles criticam no comportamento de certos cristãos, entre aspas, né? Na verdade não é o padrão bíblico que o cristão tem que seguir, na verdade, né? Então na verdade eles estão atacando um cristão espantalho, né? Um espantalho. Não é o que o cristão verdadeiro deveria ser, a luz das Escrituras Sagradas, mas está representando ali como se fosse, né, o cristão, né? Então a sociedade odierna, mundana, anticristã se volta contra esse espantalho, pensando que está atacando toda a igreja, todos os cristãos de verdade, né? Mas é só um fake, né? É um cristão fake que faz uma burrada, que não é faz uma coisa que a Bíblia fala que não é para fazer, e aí é atacado, e é como se a sociedade odierna ataca como se todo cristão fosse daquele jeito, agisse daquele jeito. E na verdade a gente sabe que não é assim, né? E é claro que eu não posso dar nome aqui, senão a gente pode até ser derrubado ali nas plataformas, né? Então, e outra coisa, o sistema está caminhando de tal maneira que hoje, daqui a pouco, você só vai poder falar o que eles querem que você fale. Você não vai mais poder, algumas verdades da Bíblia você não vai poder mais falar. Se você falar, vai ser cortado. Se você falar, vai ser cancelado. Está caminhando nessa direção. Que isso aí tudo é preparatório para o governo do anticristo, né? Que está prestes a acontecer. O mundo já está sendo bem preparadinho. E eu até acredito, irmão Anthony, que esse satélite do Elon Musk aí, eu acho que tem alguma coisa a ver dentro dessa agenda do anticristo. Porque a Bíblia dá a entender em Apocalipse que o mundo vai estar totalmente interligado, né? O que vai acontecer lá na praça de Jerusalém, as pessoas vão ver de imediato e ao vivo. E a única maneira, hoje não dá para fazer isso. Tem que alguém ir lá e gravar com a câmera, jogar na sua rede, mas se eu não tenho acesso à rede dessa pessoa, não tem como ver lá de imediato. Entendeu? Vai ser uma coisa muito mais instantânea. Então, abrindo parênteses aqui, não tem nada a ver com o assunto, mas é assim, irmãos, esse texto aqui, ele nos exorta a gente tomar muito cuidado na nossa vida cristã hoje, né? Hoje nós temos perigos, tem os mesmos perigos que tinha no século I lá de Cristo,
ao longo dos séculos, os mesmos perigos que nós corremos como cristãos, mas tem perigos que não tinha naquela época, né? Não tinha. Então tem coisas hoje que penetraram no nosso íntimo, na nossa intimidade, coisas que lá no primeiro século não tinha, né? Então hoje, por causa de um aparelhinho, né, de um celularzinho aqui, o perigo bate a nossa porta e às vezes até entra e senta e deita e... Então, assim, é uma luta constante. Então, os padrões do mundo, eles nos atraem, porque eles são atrativos, mas nós temos que rejeitá-los. E para você rejeitar com consciência, você tem que conhecer a palavra de Deus a fundo. Leia a Bíblia. Isso aqui é que vai realmente nos fortalecer, nos dar sabedoria e discernimento para a gente evitar certas coisas, né? E tinha muito mais para falar, mas o tempo, né, não permite. Nós já passamos se bem que começamos nem lembro a hora que começou. O Antônio que deve lembrar ali a hora que começou exatamente, para a gente contar 1 hora. Mas acho que foi 9h15 começou, 9h10. Então veja bem, estamos chegando aqui no fim. Mas a reflexão, né, que não foi nada curta, mas é um texto tão profundo, esse texto, irmãos. É tanta coisa para falar e dentro do texto aqui. E dentro da realidade, né? Porque o texto ele tem que ser aplicado à nossa realidade hoje, né? E como a igreja está vivendo hoje, nesse século, né? A Bíblia diz que não se conformar com este século, é este agora que nós estamos vivendo, pós-modernidade, né? Com os valores ou a falta de valores da pós-modernidade. Temos que viver contra esses valores, né? E não nos conformarmos com esses valores, tá? Então, fica com essa palavra aí, com essa reflexão, né? Não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformável pela renovação da vossa mente, isso pela palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né, para a nossa vida. Então, esta é a palavra aqui nesta manhã que eu gostaria de deixar, né, para a nossa reflexão bíblica. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Vamos ouvir aqui mais um louvor e logo estaremos retornando aqui para a sequência. Vamos ouvir o louvor do grupo Toque no Altar. Perto quero estar, né? O irmão Antônio vai pôr ali para tocar e logo retornaremos aqui para a continuidade. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei
ti, Jesus. As mulheres declaram. O lugar da beleza é no Centro Estético Essência. Trabalhamos com procedimentos, alisamento capilares, hidratações, mechas, cortes, colorações, penteados, maquiagens, alongamentos de cílios, manicure e pedicure, unissex, podologia, quiropraxia e muito mais. Centro Estético Essência, o lugar da beleza, na Rua Pedro Rosa, número 276, Magalhães, Laguna, na Rua da Balsa. Entre em contato e marque agora seu horário. Telefone WhatsApp 998242343. 998242343. O lugar da beleza é aqui, no Centro Estético Essência. Assistência Técnica Viana. Compra, venda e manutenção de máquina de lavar roupas. Telefone para contato 3644-2438 e também pelo WhatsApp 99637-2425. Assistência Técnica Viana, na rodovia BR-101, quilômetro 305, bairro Estreito, em Laguna. Falar com Pedro. A Assistência Técnica Viana. Padaria e Confeitaria Trigomania. Aqui você encontra encomendas e tortas doces e salgados, pastel de carne e banana, sonho, bolos inglês, vários sabores e muito mais. Ambiente agradável para você e sua família. Padaria e Confeitaria Trigomania, na Rua Marcelina André, número 735, bairro Barranceira, em Laguna. Horário das 6h15 às 12 e das 14 às 19 horas todos os dias. Graças a Deus, ouvimos aí então este belo louvor, né, no grupo Toque no Altar. Perto quero estar. E nesses dias maus que estamos vivendo, cada dia mais nós temos que estar perto do Senhor.
Temos ali a participação do presbítero irmão Sebastião Nunes, da Dona Paz do Senhor, pastor Reinaldo, de ótima programação. Deus abençoe, irmão Sebastião Nunes, ali o dirigente da congregação Barbacena, não é isso? Barbacena, Deus abençoe, irmão, sua família, seu ministério e todo o povo aí da Barbacena. Também pastor Vanderlei Fernandes, pastor jubilado, pastor presidente jubilado, né, ali de Morro da Fumaça, tá dando um abraço. Pastor Reginaldo, bom programa, Deus lhe abençoe sempre em tudo. Deus abençoe, pastor Vanderlei, um grande abraço, amigo nosso ali do Rincão. Nós estivemos juntos ali em algumas escolas dominicais. Também irmã Áurea Silveira, dando a paz, abençoada quinta-feira para todos. Deus abençoe irmã Áurea, sua família, também sua vida. Também a nossa pastora irmã Ana Lúcia Silveira, dando a paz do Senhor, Deus abençoe. Essa é a participação de alguns irmãos. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa live, para que mais pessoas sejam alcançadas. Estamos aqui para propagar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus, e também tocando aqui os belos louvores para o nosso enlevo espiritual. Então nós aqui, antes de encerrar a programação, como a gente está aqui fazendo aquele estudo panorâmico dos livros da Bíblia, nós já chegamos no livro de 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, né? Então nós chegamos aqui ainda quase, não sei se é no meio acho que não é no meio, o pessoal fala que é o livro de Salmos, né? Que é o meio da Bíblia, né? O meio exato, acho que ele é Salmos, se eu não me engano, mas estamos quase chegando lá, falta pouco, né? Muito bem. Então, a exemplo dos livros de Samuel e Reis, 1º e 2º Crônicas formavam originariamente um só livro na Bíblia hebraico. O título hebraico significa os eventos cronológicos do período. A versão grega, que dividiu Crônicas em 2 livros, intitulou-os O que foi omitido, ou omitido, né? Não é o cara metido, não. Omitido de omissão. Esse título reflete a ideia errônea de que Crônicas foi escrito para completar os fatos omitidos em Samuel e Reis. O nome que usamos deriva do título latino da Vulgata, a crônica de toda a história sagrada. Os livros de Crônicas, geralmente, eles se concentram mais no Reino do Sul, né? O Reino de Judá. Não se preocupa com o reino de Israel, o reino do norte. Os livros de Crônicas não devem ser confundidos com o livro da história dos reis de Judá, que é citado no Antigo Testamento, nem com o livro da história dos reis de Israel. Estes eram relatos reais de caráter oficial empregados na composição de 1º e 2º Reis. A tradição grega e também a nossa coloca os livros de Crônicas na coletânea de livros históricos, com Crônicas seguido de Esdras e Neemias. Na coleção hebraica, porém, Crônicas é o último livro no cânon. Ali é agrupado com os escritos, sendo precedido por Esdras, Neemias. O autor é desconhecido. A tradição creditou o livro a Esdras, o sacerdote. É provável que o autor fosse um levita ou alguém estreitamente associado ao templo, já que Crônicas está centrado no culto em Jerusalém. Muitos estudiosos acreditam que um indivíduo ou escola chamado o cronista produziu Crônicas e Esdras, Neemias, como uma história contínua. Outros rejeitaram essa ideia de uma história do cronista, alegando que todas as antigas tradições separavam os livros e que eles têm pontos de vista diferentes. Então, veja bem, para esse grupo, o termo cronista limita-se ao autor de 1º e 2º Crônicas. Então,
O autor, resumo, né? O autor é desconhecido, dizem que foi Esdras ou um outro levita ou sacerdote, conhecedor do templo. Alguns dizem que quem escreveu Crônicas também escreveu Esdras e Neemias, outros dizem que não, que são livros diferentes. Então, ou seja, quando a gente chegar lá no céu, a gente pergunta chama lá o Esdras, o Neemias, ou seja lá quem for, foi você que escreveu aquele livro? Aí nós vamos ficar sabendo, porque não adianta ficar querendo discutir essas coisas. Tem gente que escreve livros, discute, foi fulano, foi Beltrano, foi cigano. Quer ver? A carta aos Hebreus, né? Eu acho que foi Paulo, eu acho que foi Apolo, eu acho que foi Barnabé, eu acho que foi... Quem foi, a Bíblia não diz quem foi, então está acabado. É anônimo. Quer dizer, anônimo para nós, né? Mas Deus sabe quem foi. E no dia que a gente... Se acredito, né? Que a gente nem vai precisar saber disso, mas talvez a gente, na eternidade com o Senhor, a gente acabe sabendo, né? Quem escreveu, por exemplo, né, a carta aos Hebreus. Os livros de Crônicas foram escritos em cerca de 400 antes de Cristo. Eles usam fontes de um período anterior, em particular as obras canônicas de Gênesis, Samuel e Reis. Entre outras fontes mencionadas estão o livro da história dos reis, o livro da história dos reis de Israel e de Judá, que também continha oráculos de Isaías, a história dos reis de Israel, a história dos videntes e as obras proféticas de Isaías. Então, tudo isso aí foram fontes que foram utilizadas para a confecção, né, para a escrita dos livros, né, primeiro e segundo Crônicas. Então aqui o tema do livro de 1 Crônicas, Deus prometeu a Davi um trono eterno, escolhendo-o para fundar o verdadeiro centro de adoração em Jerusalém e apontando Salomão para construir seu templo. Esse aqui é o tema do livro de 1 Crônicas, tá? Propósito e teologia. O primeiro e segundo Crônicas apresentam a história de Israel desde suas raízes ancestrais em Adão até o período da restauração após o exílio babilônico. Uma importante função das genealogias que aparece no início de Crônicas é proporcionar continuidade no plano de Deus para Israel. O primeiro livro de Crônicas, ele começa ali com uma recapitulação da história de Israel desde Adão, né? Vem contando ali a genealogia. Até aqueles primeiros capítulos ali são bem, assim, difíceis, né, de você ler, né? Que é uma relação de nomes, mas está na Bíblia, então foi inspirada pelo Espírito Santo, é importante, né? Embora você talvez não precise, nós não precisamos ali nos deter nos detalhes, mas está na Bíblia, então é importante para nós. Nós temos que ler pelo menos e conhecer, né, o que Deus, né, deixou ali escrito. O tema dominante é o templo e seu serviço. Crônicas destaca a instituição do culto, em especial a música e a função dos levitas. O livro dedica atenção aos preparativos de Davi para a construção do templo, chegando quase a excluir as outras realizações. Então, veja bem, o templo e seu serviço ali, os levitas que cantavam, que louvavam, e outros serviços ali relacionados, é o tema ali do central ali dominante, né? Dominante do livro de 1 Crônicas, tá certo? 1 Crônicas exorta Israel a ser fiel para que o plano redentor prometido a Davi possa ser cumprido por seu intermédio. Dá-se ênfase à recompensa divina pela fidelidade, em especial a resposta à oração. Então veja bem, Deus sempre vai falar isso, né, na Bíblia, em várias passagens da Bíblia. A fidelidade, o povo ser fiel, o crente ser fiel a Deus, para poder alcançar, né, as promessas
de Deus. E às vezes, muitas vezes a gente quer as promessas, mas não queremos de verdade, ou queremos, mas não praticamos, né? A fidelidade a Deus, a palavra de Deus. Uma vez que Deus é santo, seu povo deve adorá-lo de maneira adequada, conforme ordenaram Moisés e Davi. Como consequência da santidade de Deus, quem profanasse a santidade do culto ou transgredisse a lei sofria sua ira. Davi entoou a santidade de Deus quando convocou toda a criação para louvá-lo. Então, é um tema recorrente na Bíblia, né? A santidade de Deus, a maneira como você se aproxima de Deus, porque Deus é santo e não aceita de qualquer maneira a nossa adoração, nosso serviço a Ele, né? Isso aqui é um tema que é tratado no livro de 1 Crônicas. O Senhor é também soberano no que diz respeito ao mundo, em particular a ascensão e sucesso do reino de Davi. Então, soberania de Deus, outro ponto abordado no livro de 1 Crônicas e recorrente ao longo de toda a Bíblia. A soberania de Deus. Deus é soberano para definir e decidir o que Ele quer fazer neste mundo. Então, embora Satanás seja o Deus deste século, Deus minúsculo deste século, a soberania de Deus está acima de tudo, né? Então Deus está no controle de todas as coisas. Em última instância, tudo vai convergir para que a soberania de Deus prevaleça neste mundo. Outra coisa, para finalizar aqui essa parte, a liderança é um ensino importante para o autor, que procura incentivar Israel no momento em que este não tinha rei. Naquele período ali que foi escrito, né, posteriormente aos reinos, a expectativa messiânica ainda estava viva no autor, que por isso idealizava o papel de Davi. O cronista deu ênfase à liderança espiritual da nação, em particular aos levitas e oficiais, né? Então veja bem, a liderança do povo de Deus, se a liderança vai bem, se a liderança busca a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, a liderança realmente faz a vontade de Deus e procura agradar a Deus em tudo, os liderados vão vão buscar seguir esse líder que está querendo agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, né? Em contrapartida, nós vemos no próprio livro de Crônicas e no livro de Reis e Samuel, se o rei, né, o líder, ele é mau, ele vira as costas para Deus, desobedece a Deus, também vai acabar afetando o povo, né? O povo vai acabar sendo afetado. Muito bem, então vamos ficar por aqui hoje e na próxima quinta, querendo Deus, nós damos continuidade aqui falando do livro de 1 Crônicas. Esse é um estudo panorâmico, né, dos livros da Bíblia que nós estamos fazendo ali. Não é um estudo, né? Na verdade, pinceladas que nós estamos apenas querendo despertar o interesse, né, do nosso ouvinte, do programa aqui, que nós temos um propósito de incentivar todos a, em primeiro lugar, ir direto às Escrituras Sagradas para estudá-la e praticá-la, e também, né, incentivar quem quiser aos estudos teológicos, né? Que estudar teologia é nada mais, nada menos do que estudar a Bíblia, né? A teologia é o estudo sobre Deus. A palavra significa estudo, theos significa Deus, logia significa estudo. Então, estudo sobre Deus. Isso que significa teologia. Então, quem é contra a teologia está sendo contra o estudo sobre Deus. Porque teologia significa isso, exatamente, tá? E nós temos o nosso curso aqui de teologia, aqui toda segunda-feira, às 19h30, aqui no Templo Sede aqui da Assembleia de Deus em Laguna. Temos também a nossa plataforma online do curso de teologia, e nós precisamos ter esse link aí, o irmão Antônio, para sempre colocá-lo, disponibilizá-lo ali no nosso chat, o link da plataforma online, né, do nosso curso básico de teologia,
para a gente poder, se você não pode vir toda segunda-feira presencialmente aqui no Templo Sede, ou nos núcleos, onde nós temos núcleo de teologia, algumas igrejas aqui de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, você pode acessar a plataforma online e fazer o curso ali online na nossa plataforma online e estudar teologia, estudar a palavra de Deus, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, porque mais do que nunca nós vamos precisar conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Amém? Vamos ouvir nosso último louvor e logo estaremos retornando aqui para o encerramento do nosso programa. Temos ali a participação também da minha filha Raíssa Nunes, está dando a paz do Senhor, Deus abençoe, um oi especial para meu pai. E a Bíblia, está lendo muito a Bíblia aí, ó, Raíssa? Está aproveitando bastante? Aproveita para ler. Também irmão Jaco Oliveira, bom dia, Deus abençoe, pastor. Deus abençoe meu querido irmão Jaco Oliveira, está sempre participando aqui conosco da nossa lives e também do Web Farol Debates. E também nosso querido pastor Marcos Estevam, dando a paz do Senhor Jesus, ali, está lá na Assembleia de Deus em Saltinho, não é isso, irmão? É Saltinho, né? É Saltinho que o pastor Marcos está? Então, um abraço, meu querido pastor Marco, nosso amigo, fizemos uma boa amizade aqui, né? A Raíssa está dizendo que com certeza, lendo bastante a Bíblia, né? Então é isso aí, minha filha, tem que ler a Bíblia e se há uma coisa assim que eu fico feliz de ter passado para os filhos é a importância de ler a Bíblia, né? E não só falei, mas como também dei o exemplo, né? Dei o exemplo. E se a gente não deixa nada para os filhos, mas deixa esse exemplo de ler a Bíblia, de buscar a Deus em oração e lendo a Bíblia, isso aí é o mais importante, né? Que depois o resto tudo se encaminha, né? Porque isso é um legado que nós temos que deixar, né? Para os nossos filhos ou então para qualquer pessoa com quem nós temos contato, né? E podemos influenciar nessa direção, né? Isso aí é importante, né? Ler a Bíblia. Muito bem, vamos ouvir então um louvor aí, o irmão Anthony, né? O irmão Anthony prepara ali o nosso louvor com a irmã, a adoradora Amanda Vanessa. Ele está preparando ali e já vai passar aqui e logo estaremos retornando aqui para o encerramento da programação. Tuas mãos
segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Web Rádio Farol, todo mundo ouve, todo mundo adora. Laguna, a Assembleia de Deus ora por ti. Muito bem, graças a Deus. Ouvimos aí nesse belo louvor com a adoradora Amanda Vanessa. Estamos chegando ao fim aqui do nosso programa Café com a Bíblia. Você está aí tomando café, está quase chegando a hora do almoço também, 10h35, vai tomar o teu cafezinho aí no celular. Hoje é feriado, sei que tem alguns que estão trabalhando, mas outros estão em casa descansando. Hoje é dia de quê? Nem sei. Tiradentes, feriado de Tiradentes. Aproveita aí o feriado e leia a Bíblia e descanse bastante, porque é bênção de Deus, né, para nós. Então estamos chegando ao fim. Queremos agradecer a participação de todos ali os nossos ouvintes. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no nosso canal. Estamos com 718, parece, se eu não me engano, ontem eu vi 718 inscritos. Vê se tem mais aí, Anda. 713? 713, acho que pode ser, então. Eu me enganei. Então, você que entra ali, vê a live, às vezes não é inscrito ou não deixa o like, ajuda nós aí pra gente poder alcançar pelo menos 1000 inscritos, porque a partir daí a gente vai ter uma penetração maior de audiência, né? E aqui a audiência aqui não é pra gente ficar famoso ou conhecido, nada disso, né? É para que mais pessoas, principalmente pessoas não cristãs, ouçam, né, o Evangelho. Essa é a nossa intenção, alcançar mais pessoas, cada vez mais pessoas para Cristo Jesus. Então nos ajude aí, o seu like vai nos ajudar. Inscreva-se no canal, compartilha, né, com pessoas que você sabe que não ouvem a programação da Web Rádio Farol, e assim você também vai ser um missionário virtual e vai estar contribuindo para a expansão, né, do reino de Deus na terra. Deus abençoe a todos, e vamos orar e agradecer a Deus e encerrar essa programação. Oremos. Pai Celestial, graças te damos por mais um programa Café com a Bíblia. Te agradecemos pelo teu amor, tua bondade e tua misericórdia para conosco. Nos ajuda, Senhor, a não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos-nos pela renovação do nosso entendimento, renovação da nossa mente, mediante, Senhor, o estudo,
a meditação na tua santa palavra, dia e noite. Nos ajuda, Senhor, assim como o salmista ali do Salmo 1, meditando na tua palavra dia e noite, para sermos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, Senhor. Ó Senhor, nos desperta, nos tira desse comodismo espiritual, desse marasmo espiritual que nos encontramos. Estamos vivendo num tempo difícil, Senhor, num sistema mundano pós-moderno que é anti-Deus, anticristão, e que nos atrai muitas vezes por seus padrões de comportamento que não te agradam, Senhor, que são antibíblicos. O Senhor nos dá sabedoria, discernimento espiritual cada dia, Senhor, para, Senhor, sabermos identificar essas sutilezas, essas artimanhas, esses ardis do adversário da nossa alma, e evitarmos, Senhor, que comprometer a pureza do Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, fica conosco, Senhor, no decorrer desse dia, nos abençoe, nos guarda, abençoa nossas vidas, nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe a todos os ouvintes e aqueles que vão ouvir a gravação. Deus abençoe a todos e até a quinta-feira que vem, querendo Deus. Dez e 39. Laguna, a Assembleia de Deus ora por ti. Web Rádio Farol, todo mundo ouve, todo mundo adora.